Sacrifício. Quando pensamos em Deus, em religião, logo pensamos em algo que precisa ser feito, uma obrigação, algo que é um sacrifício. Quando lemos as orientações de Deus, a coisa é diferente. Deus vai nos dizer no livro de Oséias que Ele deseja misericórdia no lugar de simples sacrifício, que Ele deseja conhecimento no lugar dos holocaustos. A gente pensa que Deus precisa de presente, que Ele precisa ganhar alguma coisa, que é necessário dar algo que o eterno precise. Romanos 12 nos ensina que o sacrifício que precisa ser entregue é a minha vida, é o meu coração, é a mim mesmo. Então hoje, pegue-se a si mesmo, coloque-se no altar, entregue-se com um coração amoroso a Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração. Esse é o momento de você reunir a família, chamar os amigos, mandar esse link para todas as pessoas que você conhece e vem celebrar junto com a gente.
quantas bênçãos, quanta ação, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. É um velho hino, mas como às vezes a gente esquece, pedir a gente pede rapidinho e agradecer. Eu tenho muitos motivos para gratidão, inúmeros. Só o fato de é um dom de Deus. Cada inspiração é um presente de Deus. E a saúde, e a família, e a gente ter um lar. E no nosso caso do Brasil, não termos guerra. Quantos nossos amigos estão sob guerra, estão sofrendo perseguições? É só olhar do lado. Tantos motivos de gratidão. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor cuida dos menores detalhes. O Senhor nos supre naquilo que precisamos, nem sempre do que queremos, porque o Senhor nos ama e sabe do que precisamos. É tão bom poder descansar em tuas mãos. Saber que nós somos cuidados e protegidos pelo Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e os sustenta. E já é vencedor. Ah, Senhor, como é bom, como é maravilhoso poder viver em Ti. E que a gente use esse momento também para falar para os outros, para que os outros também possam ter essa vivência. Obrigada, Senhor.
esse é o momento de intercessão da IBNU. E eu quero te convidar para orar comigo. Se você tem um pedido de oração, se você tem um motivo de gratidão, se junte agora a mim e vamos orar? Deus querido, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas, porque o Senhor cuida de nós, de cada detalhe, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe a minha vida, a vida da minha família, abençoe a vida de cada um que está agora ouvindo essa mensagem, Senhor. Que o Senhor atinja os corações. Se tem alguém desempregado, se tem alguém com problema de saúde, que o Senhor visite agora, meu Deus. Visita os nossos missionários, visita aquelas pessoas que estão sofrendo por alguma razão, Senhor, de depressão, de tristeza, de angústia. Senhor, visita o coração dessas pessoas, Senhor. Restaura, Senhor, a saúde, restaura, Senhor, as vidas dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito especial, porque é o dia do pai. A Turma das Nações deseja um feliz dia dos pais para todos vocês. Você é meu exemplo, papai. Te amamos, papai! Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal da IBNU, nesse momento onde nós podemos dedicar tempo para estudar a Palavra de Deus, para estudar
aquilo que ele quer falar para nós através dos 66 livros que nós encontramos aqui na Bíblia. E hoje a gente estava pensando sobre o que falar nesse mês em que nós enfatizamos a adoração. E como a adoração é algo que está extremamente conectado com a vida cotidiana, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, e por conta da nossa mentalidade, do nosso distanciamento daquilo que é o objetivo e que é a declaração expressa de Deus para a nossa vida que nós encontramos na Bíblia, muitas vezes nós colocamos a adoração como um dos itens a serem executados na nossa atarefadíssima semana. Ou seja, na minha semana eu preciso realizar várias tarefas, eu preciso levar os filhos na escola, eu preciso ir para a faculdade estudar, preciso trabalhar, preciso render, preciso cuidar da casa. E um dos itens é a adoração. Mas o que será que o texto bíblico tem para falar sobre isso? E o livro que a gente vai tratar hoje é um livro que muitas vezes passa batido, é um livro pequeno de 4 capítulos, e aí muitas vezes na nossa leitura bíblica cotidiana, e se você não está fazendo uma leitura, eu recomendo que você comece hoje a ler o texto bíblico, pegue aí um plano de leitura para você ler. Mas quando a gente está fazendo essas leituras, normalmente a gente passa por esse livro muito rápido, porque eles são 4 capítulos, você lê uma sentada, você rapidamente lê, e a gente não se atenta muito para a mensagem que ele está passando para a gente. É lá o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. E o tema que a gente vai tratar hoje, aquilo que a gente trouxe aqui para poder pensar, é um tema que envolve uma pergunta. A gente às vezes faz perguntas para Deus. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que me veio essa dificuldade? Por que a minha vida está com tanta luta? Por que aconteceu isso ou aquilo na minha vida? E a gente muitas vezes não imagina se Deus não teria algumas perguntas para fazer para a gente. E uma das perguntas que eu acho que é interessante, que é feita nesse livro que nós vamos estudar, é: opa, cadê o meu dízimo? Deus perguntando para nós onde está aquilo que é da parte dele, aquilo que pertence a ele, de acordo com o que o profeta Malaquias vai nos ensinar. E está justamente nesse texto base que nós vamos usar hoje, que é o 3º capítulo do livro de Malaquias, no verso 10. O texto diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Esse é um texto muito interessante, porque esse texto, para quem tem uma vida ligada ao ambiente eclesiástico, ao ambiente religioso, principalmente no nosso caso aqui, nós somos uma igreja que pertence à Convenção Batista Brasileira, nós somos uma igreja que nós chamamos de denominacional, convencional, e isso é meio que praxe em várias igrejas por onde você passa. Esse verso que nós falamos hoje é o verso que é utilizado para estimular, para relembrar as pessoas que frequentam esses ambientes que elas têm que trazer o dízimo, porque é o próprio Deus que está falando com o povo, que está falando com a gente. Mas quando a gente vai analisar a figura como um todo, a gente vai perceber que não se trata de recursos apenas. Não se trata apenas de recursos. Nós vamos analisar tudo isso hoje na nossa mensagem aqui. E aí eu queria começar falando sobre um pouco sobre o livro de Malaquias, não é? Porque quando a gente vai estudar um livro assim que é pequeno, que está lá no final de uma série de outros livros, que são os livros dos profetas chamados menores, né? Nós temos a região, a divisão, do Antigo Testamento em profetas maiores, que são os livros mais volumosos. Então você vai ter o Isaías, você vai ter Jeremias, você vai ter Oséias, e esses são os grandes, Ezequiel, você vai ter os grandes profetas, acho que Oséias entra como profeta menor, inclusive. Você tem Isaías, Jeremias e Ezequiel, que são esses grandes livros dos profetas maiores do Antigo Testamento. E depois você começa com uma série de menores livros pequenos, que são profecias específicas. Você tem, por exemplo, o livro de Obadias, que é um capítulo só.
Abacuque, você tem Naum, a história de Jonas, do grande peixe, tantas outras questões que a gente vai encontrar ali no Antigo Testamento. Eu falei grande peixe, mas existe uma discussão a respeito se era um peixe ou se era uma baleia. Mas aí você tem esses livros e no final dessa sequência de livros, você tem os escritos do profeta Malaquias. E por que é interessante estudar sobre Malaquias? Porque quando nós vamos perceber o contexto que ele está escrevendo, que ele está descrevendo nas suas advertências, a gente vai perceber que ele é um profeta do que nós chamamos do período pós-exílico. Existem alguns profetas do período pós-exílico e, de acordo com a maioria dos estudiosos, Malaquias seria ali talvez o último a escrever nesse período. Seria o profeta que escreveu a última declaração de recomendações de Deus para o povo de Israel. E depois dele, entra no que nós chamamos na teologia de o período do silêncio, né? É o silêncio profético que vai encerrar com o advento do nosso Senhor, com a chegada de Jesus, quando já começam os evangelhos. Então, nesse período, alguns colocam 400 anos, outros aproximam um pouco mais esse período. Há algumas literaturas que não são colocadas dentro do texto bíblico, mas que também relatam esse período. Por exemplo, o livro dos Macabeus, que vai falar sobre a revolta dos Macabeus. Você tem alguns outros livros que são livros escritos em grego, que também relatam coisas a respeito desse período, desse intervalo. Mas Malaquias, ele encerra ali o período da mensagem de Deus para o seu povo ali no Antigo Testamento. Ele faz o fechamento de tudo isso. E por que é importante a gente lembrar disso? Porque Malaquias está diretamente conectado com dois outros livros, que são os livros de Esdras e Neemias. Esses dois livros são considerados livros históricos no Antigo Testamento. Eles contam a história do povo do pós-exílio, né? Esdras sendo enviado antes, de que Neemias ele participa ali da reconstrução do Templo de Jerusalém, e Neemias depois vindo para reconstruir os muros da cidade, a proteção da cidade. E aí nós temos esses temas acontecendo no pós-exílio, e Malaquias está aparentemente envolvido nesse período da história. E vocês vão entender já já por que isso é importante. E que período em que século nós estamos falando? Nós estamos falando no final do final do sexto para o quinto século. Então é final do ano 516, 515, podendo chegar ali até o ano 450, 440, é o período que se fala a respeito do momento da escrita desse livro. E aí nós temos o tema de Malaquias, porque Malaquias ele vai escrever várias recomendações, várias instruções de Deus e apontar para a população, para o povo de Israel que está vivendo aquele momento, naquela situação, uma luta muito grande, uma luta de reafirmação nacional, uma luta de reunificação do povo, sob um domínio de uma potência maior, porque quem que domina toda a região? São os persas. Você vai lembrar, tanto em Esdras como em Neemias, que os imperadores, os reis persas são mencionados diretamente nesses livros, apontando ali um domínio da região pelos persas. Então, os persas que dominam toda essa região são aqueles que permitem a volta dos judeus, no caso desse período do povo de Israel, e agora já com esse movimento de religiosidade judaico sendo formado para a terra de Israel. E Malaquias, aparentemente, é um desses que volta, é um desses que faz parte dessas caravanas que voltam ao território de Israel. E aí, existe essa mentalidade que precisa estar muito clara para a gente, porque quando a gente vai analisar Esdras e Neemias, você tem um foco muito forte na reconstrução de elementos físicos. Você vai reconstruir o templo, você vai reconstruir os muros da cidade. Quando nós analisamos Malaquias, ele está reconstruindo o espírito da nação. Ele está reconstruindo o ensejo da nação em se voltar ao Senhor, em ser esse povo escolhido que Deus prometeu a Abraão, a descendência de Abraão que abençoaria todos os povos da humanidade. E aí nós temos também diferentes estilos de liderança. Por exemplo, Esdras ele é um escriba.
ele está focado, ele está, vamos dizer assim, agindo sempre de acordo com aquilo que o texto bíblico falava, principalmente a Torá, principalmente a lei. Então, como que deveria ser esse templo? Como que deveria ser a prática do culto no templo? Esdras está muito preocupado com isso. Neemias, ele já entra como um governador, ele é um emissário ali do governo persa para gerenciar a região, e você vai ler lá no livro de Neemias, que ele vai ter muitas dificuldades com os povos circunvizinhos, né? Você vai ter inimigos que vão ficar menosprezando as ações que Neemias está realizando, vai ficar acusando Neemias de sedição, dele querer se separar novamente do Império Persa. E aí Neemias vai sempre ter que responder não apenas às dúvidas e às dificuldades do povo de Israel que voltou, mas também a essas provocações dos povos externos que estão ao redor de Israel, que estão dizendo que eles estão querendo novamente causar uma revolta contra os persas. E aí depois você tem Malaquias, que vai entrar como aquele que traz uma mensagem do Senhor, uma mensagem específica para o coração das pessoas. E ele vai começar de cima a baixo, nessa hierarquia social, falando cada um dos problemas que esses homens e mulheres estavam trazendo para dentro de Israel. Então, como desafios, nós podemos perceber que cada um desses líderes tinha uma área focal, uma área específica que eles precisavam estar atentos para que não se afastassem dos objetivos que eles tinham que executar ali naquele período. Mas aí nós vamos falar um pouco sobre a questão do livro de Malaquias. Como que é esse livro? Ou seja, Malaquias é um livro pequeno que são 4 capítulos. E é interessante que existem algumas divisões, né, propostas para esse livro, divisões temáticas, divisões que falam sobre elementos específicos da história e do momento em que Israel está vivendo, e é por isso, inclusive, que nós conseguimos posicionar Malaquias muito bem posicionado ali no ensejo do texto bíblico e da história de Israel, porque ele cita elementos muito específicos da vida cotidiana de Israel, que a gente consegue falar, não, isso aqui aconteceu nesse período da história de Israel. E olha que interessante, a gente tem aqui uma proposta de divisão em 12 temas, que vai desde a introdução do amor de Deus por Israel, vai passar pela condenação dos sacerdotes por sacrifícios impuros, a gente vai voltar nisso aí, advertência aos sacerdotes sobre suas responsabilidades da aliança, repreensão da infidelidade do povo no casamento. Lembra que isso é um problema mencionado também por Esdras e Neemias. Eles vão falar sobre essa questão dos casamentos mistos que ocorreram ali do povo de Israel que havia ficado na terra com os povos vizinhos. E isso vai ser mencionado. Isso é um dos elementos que coloca Malaquias próximo de toda essa situação que eles estão vivendo. Denúncia das injustiças sociais e a justiça de Deus. A promessa de um mensageiro vindouro e a purificação. Convocação para retornar a Deus com fidelidade. Nesse trecho está o texto que nós lemos, Malaquias 3:10. A acusação de palavras arrogantes contra Deus. A promessa de uma futura distinção entre os justos e os ímpios. O anúncio do vindouro dia do Senhor. Uma exortação final para recordar a lei de Moisés e finalizando a promessa da vinda de Elias antes do dia do Senhor. Essas promessas, inclusive finais aqui do livro de Malaquias, nós vemos elas sendo relembradas nos capítulos iniciais do Novo Testamento. Por exemplo, Mateus vai mencionar esse texto quando diz que João Batista é aquele que deveria preparar o caminho para o Senhor, aparentemente fazendo menção aqui ao que Malaquias está falando no final do seu livro. Mas aí a gente começa a pensar como que funciona essa questão de todo o processo que Malaquias está enfrentando. Como que funciona para um profeta estar no meio de um povo? E aí você pode até se perguntar, mas o povo já não tinha sofrido o suficiente? Será que Deus já não estava, vamos dizer assim, exigindo muita coisa desse povo? A nossa ideia de adoração, essa ideia que eu mencionei no início, de que a gente precisa encaixar a adoração na nossa rotina, ela faz com que tudo aquilo que deveria ser algo que brota do nosso coração, algo que é reflexo de uma vida
que reconhece a sua limitação, a sua falha e tem muito a agradecer por esse Deus que proporciona aí a libertação do nosso pecado, a libertação da culpa e principalmente que nos outorga uma salvação plena na vida do seu filho, isso deveria ser algo automático, como uma vida de gratidão. A adoração, ela precisa surgir de corações gratos. Só que você imagina a situação daquelas pessoas que estão ali em Israel naquele momento, no território de Israel. Israel é a terra da promessa. Israel é a terra do povo de Deus, é a terra que Deus entregou ao seu povo, um estatuto perpétuo, como ele vai dizer lá aos patriarcas, aos antepassados. Mas Moisés foi muito claro ao avisar o povo, logo antes dele subir ao topo do Monte Nebo para avistar a terra e depois ser levado, né, morrer e ir aos céus, deixando lá o seu corpo, Moisés vai avisar, prestem atenção, obedeçam todos os decretos e mandamentos que eu falei para vocês, que o Senhor entregou para vocês, mas principalmente não se envolvam com os povos que vocês estão entrando agora, não se envolvam com as suas práticas culticas, porque se vocês fizerem isso, certamente Deus vai afastar vocês dessa terra. E foi o que aconteceu no final ali do período dos reis. Né? Primeiro, o reino do norte, o reino da Samaria, é levado pelos assírios, e ali por volta no ano 722, exatamente, a derrocada ali da cidade de Samaria, onde os reis assírios vão levar cativos os líderes do povo do reino do norte, do reino de Israel. E no ano 586 acontece a destruição do templo pelos babilônios. E os babilônios vão levar também os povos cativos para as suas cidades lá, e encerrando o período dos reis de Israel. Só que logo depois os persas vão conquistar o império da Babilônia e vão se estender por todo esse território, por isso que nós estamos agora no período de dominação persa. E aí o que acontece? Você tem um povo que está machucado, um povo que talvez está sem esperança, porque todas as promessas de Deus parecem agora farinha, parecem fumaça, parecem poeira. Que Deus que vai cuidar de mim que nada? Que história é essa? Ele disse que essa terra era nossa, agora tem um povo estrangeiro dominando sobre a gente. E aí o que acontece? Parece que essa desesperança começa a tomar o coração. E muitas vezes a gente se encontra nesse mesmo caminho, nessa mesma situação de imaginar que pelas dificuldades que a gente encontra ao nosso redor, Deus esqueceu da gente. É cada um por si. E aí aparece esse profeta Malaquias tentando relembrar o povo tudo aquilo que Deus tinha prometido e o motivo pelo qual o povo que se afastou de Deus, de acordo com os preceitos passados pelo próprio Moisés, ele se afastou desses preceitos, ele se afastou, começou a agir por conta própria, e é como um pai, Deus é como um pai que vê um filho fazendo uma coisa errada. E o pai, a gente pode trazer essa figura para os nossos dias, então você imagina que você é um pai, você é uma mãe, e o seu filho lá, queridinho, aquela criança tranquila, né, que nunca aprontou nada na vida, um amor de criança. E aí, de repente, você chega, você está andando na sua casa, entrou na sua cozinha, a criança foi lá na despensa e abriu e viu um negócio muito interessante, você não estava cuidando dela naquele momento. E ela foi lá e viu um negócio interessante, com uma cor assim, meio laranja. Ela pensou que era suco de laranja, mas era pinho-sol. E ela sentiu um cheiro gostoso, ela foi lá e deu uma golada no pinho-sol, bebeu um pouquinho lá. Quando você chega, a criança está caída no chão, com o pinho-sol do lado, o pai obviamente vai falar, filho, você não pode beber isso. Eu falei que essas coisas aqui da despensa você não pode mexer. Você não deveria ter entrado aqui para pegar essas coisas. Mamãe e papai falaram, isso é perigoso, você não pode fazer isso. Qualquer pai que se preze nunca vai achar que aquilo que o filho está fazendo está bom. Não, filho, continua. Vai dar bom, vai ser legal, continua bebendo. Você vai limpar todas as bactérias por dentro, né? Porque pinho elimina 99%. Olha a propaganda grátis do pinho aqui. Mas o pai não vai fazer isso. O pai que ama e que se preocupa com seu filho vai avisar do problema que ele está causando. Só que aí tem um segundo detalhe. Um pai que ama
não vai falar para o filho, então agora você vai sofrer as consequências do seu pecado, porque você bebeu o pinho-sol, você vai ter que agora se virar. Não, o pai vai dar um jeito de resolver o problema do filho, vai pegar ele no seu colo, vai sair correndo para o hospital para tentar tirar aquele veneno que está dentro do corpo do seu filho, para preservar a vida dele. E o que Deus fez com Israel é a mesma coisa. Deus não podia simplesmente falar, bom, já que vocês escolheram esse caminho, agora vocês se virem aí para resolver a vida de vocês. Não, ele faz todo um processo de tentativa de purificação desse povo. Claro, sabendo que essa purificação era limitada aos elementos em que eles estavam inseridos, que era a questão do elemento sacrificial determinado na lei de Moisés. Só que depois de fazer isso, ele fala, eu estou mandando o remédio que vai consertar todas as coisas. Eu estou mandando aquele que vai consertar todas as coisas, que é o próprio Senhor Jesus. Então esse é o momento que nós estamos vendo Israel ali no período persa. Israel está machucado, Israel está vendo um templo que, de acordo com o que nós lemos no livro de Esdras, fez muita gente chorar porque não tinha a magnitude do templo anterior. E tinha também aquela festa, né, aquela euforia, porque agora eles poderiam novamente adorar o seu Deus. Mas isso não refletia o coração do povo e não refletia principalmente o coração dos líderes do povo. Porque o que nós vamos ler no texto bíblico, ali no texto de Malaquias capítulo 1, é que esses sacerdotes, esses homens que estavam responsáveis por levar o povo a uma adoração genuína ao Senhor, não estavam tratando o Senhor conforme ele deveria ser tratado. Olha que interessante, o texto bíblico vai falar ali no capítulo 1, verso de número 6. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta ao Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Vocês que desprezam o meu nome. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o seu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, vocês também não veem mal algum. Tentem oferecer-lhes de presente ao governador. Olha só que interessante, Deus está falando aqui para o povo. Vocês têm um governador sobre vocês, vocês têm um líder ali que é o rei da Pérsia. Vão lá e ofereçam esses sacrifícios para o rei. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele nos atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanaram, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveriam aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. A nossa posição com relação àquilo que nós oferecemos, aquilo que nós entregamos ao Senhor, ela está sendo colocada em xeque. O Senhor está avisando aqueles líderes, aqueles sacerdotes, vocês estão desprezando a minha mesa, vocês estão desprezando aquilo que eu determinei pela própria lei de Moisés como uma forma de mostrar para vocês o que vocês valem para mim. É muito interessante a gente entender todo esse processo que é essa estrutura sacrificial do Antigo Testamento e que muitas vezes é mal compreendida como se fosse apenas um Deus sanguinário. Deus quer sangue.
Deus quer animais mortos, Deus quer derramamento de sangue. Mas é muito, muito maior do que tudo isso. Olha que interessante essa estrutura que nós encontramos ali no Antigo Testamento a respeito do que significa ou do que representa esses sacrifícios. A gente não tem muitas vezes noção porque nós estamos tão distantes dessa época, tão distantes dessa realidade, que para nós, assim, meu Deus, matar um animalzinho e tudo mais, muitas vezes passa assim como algo barbárico, né? É uma coisa de povos muito retrógrados, muito atrasados, a gente já está muito para frente, mas não é nem isso, né? Porque quando nós vamos entender esse processo no Antigo Testamento, a gente pode começar a ler do Novo Testamento. O Novo Testamento nos traz um pouco de explicação a respeito disso. Hebreus capítulo 9 vai dizer o seguinte, que de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Isso é uma questão muito interessante, porque parece que no mundo que eles estavam vivendo, naquela região, naquela realidade, a questão do sangue estava diretamente conectada com o perdão, com a limpeza das faltas. Inclusive no Antigo Testamento, no início lá do Gênesis, você vê que o sangue derramado muitas vezes era sinal de aliança, era pacto de aliança. Então existe lá em Gênesis aquela história muito linda de Deus fazendo um pacto com Abraão, onde Abraão abre os animais e coloca os animais dos dois lados do caminho e o sangue está ali pelo meio. E aí Deus passa como um fogareiro esfumaçante pelo meio, enquanto Abraão está ali adormecido, tomado de um sono profundo. Então o sangue derramado estava muito conectado com essa questão da limpeza, do perdão. E aí vocês vão ver comigo aqui que dentro do Código da Lei de Moisés, existem vários tipos vários momentos em que esses sacrifícios são mencionados. Olha só. Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 3, Levítico capítulo 4, algumas vezes, Levítico 22, Números 6, Números 28 e Deuteronômio 17, são alguns textos que mencionam como deveria ser a qualidade desses animais. Vocês vão ver aí, ó, você tem o macho do gado, ovelhas e cabras sem defeito, que era o famoso holocausto, era a oferta queimada. E aí você tinha macho ou fêmea do rebanho ou gado sem defeito, oferta de paz. Um touro sem defeito, oferta pelo pecado do sacerdote. Um bode macho sem defeito, oferta pelo pecado de um líder. Um bode fêmea sem defeito, oferta pelo pecado de uma pessoa comum. Um cordeiro fêmea sem defeito, oferta pelo pecado de uma pessoa comum, poderia ser um ou outro. Os animais deveriam ser sempre o quê? Sem defeitos. Proíbe animais cegos, aleijados e mutilados ou com falhas. Isso para as ofertas gerais. Cordeiro macho, ovelha fêmea, carneiro sem defeitos, que era a oferta de Nazireu, voto de Nazireu. Quando você entregava o seu voto, você teria que oferecer um animal dessa forma. Um cordeiro de 1 ano sem defeito, que eram as ofertas diárias do templo. Todo dia você teria que oferecer um cordeiro de 1 ano sem defeito. E Deuteronômio 17 é explícito em dizer que é proibido sacrificar animais com defeitos ou falhas. Essa é uma proibição geral. Então o sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele funcionava na intenção de que o povo compreendesse o que estava acontecendo. Se, como nós lemos em Hebreus, segundo a lei, o sangue poderia purificar quase todas as coisas e principalmente que não haveria perdão sem derramamento de sangue, quando nós pensamos no sistema de sacrifício, nós estamos falando do quê? Primeiro, um reconhecimento de pecado. Não é? As pessoas reconheciam que haviam falhado. Primeiro momento na cabeça seria esse. Então, quando tem um sacrifício, eu estou reconhecendo que eu estou pecando. Segundo, um processo de voltar-se para Deus, de santidade a Deus. Você, quando fazia um sacrifício com esses animais, você estava ali mostrando que você estava com a intenção de se reconciliar com Deus. E a terceira coisa era justamente essa reconciliação, ou seja, a partir de hoje eu vou voltar a seguir os preceitos que o meu Deus me determinou. E aí, como nós vimos, esses tipos de sacrifício, eles tinham funções diferentes. Você tinha o holocausto, que era um sacrifício queimado totalmente. Essa é uma palavra grega, né? Holocaustos, rolo de completude e caustos, de queimar. Então você queimava o animal inteiro ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não quero nada dessa oferta. Essa oferta é 100% do Senhor. E era um animal sem defeito. Um animal sem defeito tem mercado. Um animal sem defeito me dá dinheiro.
Mas eu estou dizendo, eu não vou encostar em nada desse animal, estou dedicando ele 100% ao Senhor. Depois você tinha esses sacrifícios pelo pecado. Quando você cometia um pecado contra o Senhor, você ia lá e também pagava com algo que era da sua propriedade. Depois você tinha o sacrifício de paz, o sacrifício quando você queria agradecer ao Senhor por algum feito, por alguma dádiva, ou mesmo uma alegria familiar, alguém nasceu, o seu filho teve saúde, você ia lá e fazia o sacrifício de paz. E depois você tinha o sacrifício que era o sacrifício de conciliação, o sacrifício expiatório, que era uma falta que você cometeu contra outra pessoa do seu próprio povo. E aí o que acontece? Todos esses sacrifícios, eles tinham esses elementos de arrependimento, mudança de comportamento, busca de perdão, e isso não era exclusividade do povo de Israel. Isso é muito importante. O sistema sacrificial ele não foi inventado por Israel. Não é Israel que traz isso. Israel registra isso no seu texto sagrado. Mas isso também acontecia em vários outros povos, inclusive em tribos espalhadas pelo globo inteiro, por toda a terra. Várias tribos tinham esse processo de sacrificar animais para que a sua vida, o seu perdão fosse conquistado. O que eu quero dizer com isso? É que essa era uma ideia universal. Essa era uma ideia que estava espalhada em quase todas as culturas da terra. E quando o povo, as pessoas faziam esse sacrifício, no caso de Israel, o sacrifício ao Deus que fez a aliança com Abraão. No caso dos outros povos, as divindades que eles acreditavam. A intenção era sempre que apaziguasse a diferença que havia com essa divindade. Só que aí nós temos um problema. Qual é o problema? O problema é que esses sacrifícios, eles nunca acabavam. Porque como nós falamos, de acordo com o que a gente lê em Hebreus, o sacrifício, ou seja, o sangue derramado, ele era derramado para o perdão dos pecados, para o perdão da dívida, da falta, da culpa, não é? E qual é o problema? A lei de Moisés, ela dizia com muita clareza que você não podia falhar em nenhuma vírgula, em nenhum tio, em nenhum acento da lei. Se você tivesse falhado em um dos elementos da lei, você tinha falhado na lei como um todo. E adivinha o que ia acontecer caso você tivesse falhado com a lei? Você teria que pagar por isso. E aí você pergunta, não, beleza, mas como que eu vou pagar? Derramando seu sangue. Você teria a obrigação de pagar com a sua própria vida pelo fato de você ter errado na lei, pelo fato de você ter transgredido a lei. E aí o que acontece? Por que entra esse modelo sacrificial? Porque Deus, em seu infinito amor e misericórdia, falou, bom, toda a minha criação está manchada pelo pecado. Todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos eles estão manchados pelo pecado. Então, se eu for permitir que eles entreguem a sua vida para pagar pelo pecado que eles cometeram, acabou a humanidade. Não existe mais humanidade. Todos vão ter que ser punidos pelo fato de terem cometido pecado. Ah, já sei. Eu vou fazer um modelo que substitua esse pecado, ou seja, que substitua esse sacrifício pelo pecado, perdão. O modelo vai ser o quê? Eles vão pegar esses animais, eles vão colocar esses animais num altar, oferecê-los a mim, e aí eu vou olhar para eles com um olhar de misericórdia, e vou dizer, tá bom, nós estamos quites. Você não precisa mais pagar pelo seu pecado, porque esse animal pagou pelo seu pecado. E o que isso deveria gerar na cabeça das pessoas? Bom, se o animal morreu por mim, se aquele animal morreu no meu lugar, eu agora preciso viver uma vida mais correta para que eu não tenha que sacrificar outro animal por mim. Mas o ser humano é muito astuto. O ser humano é muito sagaz. O que o ser humano faz? Opa, já sei agora como eu pago o meu pecado. Já tenho a fórmula de pagamento das minhas dívidas. Então, se eu cometer um pecado, eu vou lá e sacrifico um animal, tô quites com Deus, tá tudo certo. E é essa a acusação que Malaquias está trazendo. A acusação de que os sacerdotes e os líderes do povo, os líderes religiosos do povo, estavam simplesmente fazendo a coisa mecanicamente. E nós sofremos isso nos nossos dias. Nós sofremos isso na nossa vida, quando nós não pensamos nas atitudes que nós tomamos do processo de adoração. Ah, eu vou lá na igreja, vou adorar, vou cantar ao Senhor, vou fazer uma oração forte lá, vou limpar a minha barra com Deus e está tudo certo. Há um elemento muito mais sério aqui. Quando nós falamos desse animal, nós vimos aqui nos textos bíblicos qual é a qualidade do animal. Qual é a qualidade do bicho que tem que ser oferecido. E quando nós vemos isso, quando nós entendemos esse modelo sacrificial que está estipulado,
A qualidade do animal que está sendo oferecido, ela fala diretamente ao valor que eu dou à minha vida, ao valor que eu dou à vida dos meus irmãos. Porque se eu não entendo que aquele animal perfeito, aquele animal sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, sem nenhum problema, como a gente viu aqui, aleijado, sem ser cego, sem estar manco, sem estar ferido, se eu não entendo que esse animal está representando a minha vida, se eu estou oferecendo para Deus um animal ferido, um animal com a pata quebrada, um animal que é cego, um animal que é coxo, eu estou dizendo que a minha vida é assim, esse é o valor da minha vida. Esse é o valor que eu dou para mim e para as pessoas. A gente perde a conexão do valor da vida humana. E Deus está também ensinando isso ao povo. Vocês não vão me oferecer qualquer animal, porque eu valorizo demais vocês. Então, para pagar pelo preço que vocês me custam, eu vou precisar de um animal puro e perfeito. E a adoração é exatamente isso. É nós reconhecermos que Deus nos criou com um valor intrínseco, que Deus nos criou com um valor que Ele tem um apreço muito grande, que o próprio Senhor fez um sistema para que a nossa vida não fosse retirada em lugar do pecado que nós cometemos. E o que nós vemos no livro de Malaquias é justamente esse distanciamento da mentalidade do povo para com a realidade do sacrifício que Deus estava demandando. Só que nós temos esse problema desse sistema sacrificial. O problema é que, quando a própria lei vai nos dizer, em Levítico 17, o próprio sacerdote precisava se purificar. O próprio sacerdote, ele precisava limpar a sua vida, limpar a sua forma, a sua família, limpar fazer um sacrifício pelos pecados dos seus filhos, pelos pecados da sua própria casa, para que depois ele pudesse oferecer um sacrifício pelo próprio povo de Israel. Por exemplo, no dia do Yom Kippur. O Yom Kippur, que é aquele dia do perdão, é o dia em que o sacerdote ia lá e entrava na região mais sagrada do templo, que era a região do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. E aí esse sacrifício, que era oferecido primeiro pela sua família, depois pelo povo de Israel, na verdade não limpava o povo. Ele relembrava o povo dos pecados que ele tinha cometido. E aí nós temos que voltar para o nosso livro, para a nossa carta aos Hebreus. Porque em Hebreus nós vamos perceber que esse sacrifício ele era limitado. Olha o que vai nos dizer lá o capítulo 10, versos de 1 a 4. Diz que o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. O escritor da carta aos Hebreus está nos lembrando disso, que esse sistema sacrificial ele serve para nos mostrar, para nos apontar que nós continuamente estamos falhando diante do Senhor. E aí qual é a solução? Como que nós podemos resolver isso? Como que nós vamos nos aproximar do Deus que nós queremos? Malaquias, ele avisa ao povo: vocês precisam honrar a mesa do Senhor. Vocês precisam honrar os sacrifícios que são apresentados ao Senhor, porque esses sacrifícios representam a sua vida. E nós estamos falando de bodes, nós estamos falando de touros, nós estamos falando de ovelhas, de carneiros. Deus fez algo muito maior do que isso. A sequência do capítulo vai nos mostrar isso. Preste atenção. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ele está falando aqui do sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, que é o próprio Senhor Jesus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados,
sejam como estrados dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E diz o complemento, e o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Enquanto nós estamos vendo aqui Malaquias falar de animais, de bois, de bodes, de carneiros, de ovelhas, nós temos um sacrifício eterno, um sacrifício cabal, que é do próprio Deus na pessoa do seu Filho. Deus encarnou e habitou entre nós. E esse é o valor que Deus considerou gastar para nos salvar. E aí quando nós vamos falar de adoração, a minha pergunta para você é como tem sido a sua relação com esse Deus? Um Deus que pagou tão alto preço por você e por mim. Como que tem sido a sua vida diante desse Deus? Será que você não está replicando esses comportamentos horrorosos que nós vemos aqui sendo criticados por Malaquias? De homens e mulheres que são, principalmente aqui no caso dos sacerdotes que são homens, mas ele também vai criticar no próprio texto dele o povo. Ele vai falar como o povo está agindo diante de Deus. Por exemplo, no capítulo 3 que nós lemos, ele vai dizer que o povo está roubando dele. Olha que interessante. De fato, eu sou o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Isso aqui Deus relembrando o povo dos preceitos eternos que ele afirmou com Abraão. Desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. E aí nós finalizamos com o texto que já lemos. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós, como adoradores, recebemos essa instrução. O povo de Israel está sendo acusado de roubo. E Deus hoje nos fala, como vocês têm sido fiéis a mim? Será que nós não estamos também roubando de Deus? Eu não estou aqui falando de recursos. Recursos fazem parte de uma vida de adoração. Aquilo que você faz com o que Deus entregou na sua mão faz parte da sua vida de adoração. Mas como você tem vivido a sua vida? Quais valores você tem replicado? Como você tem demonstrado esse amor de Deus por você para as pessoas? Como você tem agido no meio das pessoas que estão precisando de ouvir essa mensagem de salvação? Será que elas enxergam em você alguém que compreende o sacrifício do Filho de Deus por você? No Antigo Testamento eram ovelhas perfeitas, eram bois sem defeito, eram cabras sem defeito. Para vocês terem uma noção, existe ainda um conceito que é trabalhado aqui, que os animais muitas vezes nem eram lavados quando eles eram oferecidos em sacrifício. Então eles pegavam um bode, uma cabra, um cordeiro, uma ovelha quebrados, sujos de excremento, e ofereciam ao Senhor. O Senhor mesmo diz no capítulo 2, eu vou esfregar na cara de vocês esse excremento. Porque nós estamos aqui trabalhando de forma negligente com relação ao sacrifício, ao sistema que era sacrificial, que era um sistema para nos purificar. E agora nós não precisamos oferecer mais nada disso, porque nós recebemos os efeitos do sacrifício perfeito do Filho de Deus. Como nós estamos agindo com relação a isso? Será que nós estamos como o povo lá naquela época, vivendo momentos turbulentos, vivendo uma vida agitada, com problemas batendo na nossa porta, e nós não estamos, vamos dizer assim, considerando válido
gastar, investir o nosso tempo para sermos adoradores fiéis e perenes ao Senhor? Será que nós só lembramos da nossa adoração dominical? Será que nós só lembramos que temos que ir para a igreja, porque senão talvez Deus vai ficar brabo com a gente? Porque era isso que Malaquias estava falando do povo. Vocês estão fazendo a coisa como se Deus tivesse necessidade de que vocês fizessem. Deus não tem necessidade. Deus não tem necessidade da nossa adoração. Deus não está ali chorando porque os seus filhos não o adoram. Deus é Deus em sua santidade e majestade. Mas Ele nos convida a termos um relacionamento sério e integrado com Ele, para que a nossa vida receba da sua misericórdia, da sua graça, e a gente consiga viver de uma forma desprendida dos valores desse mundo, que são valores que nos afundam, são valores que nos jogam para baixo, são valores que vão nos prender a uma vida de pecado. Mas quando nós conseguimos nos libertar de tudo isso, entendendo que o valor que Deus considerou pagar pela nossa vida é o seu próprio Filho, o Cordeiro perfeito, que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Quando nós entendemos isso, eu não posso viver do mesmo jeito. Eu não posso viver da mesma forma. A minha vida tem de ser uma vida de adoração. O verdadeiro adorador considera o que Deus fez por si a maior coisa do mundo, a melhor coisa do mundo, a melhor coisa que já aconteceu com ele. E todo o seu foco, toda a sua dedicação, tudo aquilo que ele faz é para agradar, para servir e para ser canal de bênçãos para as outras pessoas, conforme esse próprio Deus determinou que Israel fosse. O que Israel deveria ter sido e o que nós devemos ser, de acordo com os ensinamentos de Jesus, está escrito no texto bíblico. Nós precisamos mudar a nossa atitude. A adoração não é algo que eu vou lá fazer como um tanque de combustível que eu passo no posto espiritual e encho o meu tanque espiritual. Eu abasteço o meu tanque espiritual para passar aquela semana. A adoração é um estilo de vida. A adoração é a honra a esse Deus que sacrificou o seu Filho em meu lugar. A adoração é entender que aquele modelo sacrificial não era apenas para pagar contas, era justamente para que a minha vida fosse limpa diante desse Senhor que me salvou. No Antigo Testamento, como nós lemos em Hebreus, esse sacrifício ele era repetido, mas com o sacrifício de Cristo Jesus não precisa mais matar animais, não precisa mais sacrificar bodes, bois, ovelhas. O próprio sacrifício do Filho de Deus pagou todos os pecados. O meu desejo é que eu e você vivamos uma vida que reflita isso, que demonstre isso para as pessoas, que seja reflexo dessa vida de gratidão que nós precisamos ter, porque temos um Deus que nos amou e que se sacrificou por nós. Que você possa ser canal de bênção e viver uma vida de verdadeira adoração, abençoando não apenas as pessoas que estão ao seu redor, mas gente que você talvez nem conheça, com tudo aquilo que você tem, inclusive com os recursos, como é um dos temas de Malaquias. Convido você a ler o livro, são 4 capítulos. Abra lá, leia o livro, estude mais. Você vai ver que esses ensinamentos são para nós hoje, para vivermos uma vida de verdadeira adoração. E que Deus o abençoe. Olá, irmãos, graça e paz. Estou aqui mais uma vez para agradecer o carinho e o investimento que esta amada igreja tem feito aqui neste ministério. Obrigado por mais uma vez ter enviado o pastor Dilian, a sua esposa e o André para servirem junto aqui neste ministério. Irmãos, querendo aparecer, estamos por aqui para recebê-los com muito carinho. Grande abraço e mais uma vez muito obrigado. Campanha IBNU, Espaço Sagrado. Mas o que é o sagrado, o que é o espaço? O nosso espaço IBNU quer se tornar um espaço caprichado e ampliado para abençoar o que é mais sagrado, que são as pessoas que Deus ama. E por isso nós estamos numa campanha com o objetivo de termos um total de R$500 mil para
ampliar e para tornar o nosso espaço um lugar de bênção para as pessoas que nos visitam, os projetos que nós acolhemos, os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que toda aquela área que nós usamos toda semana para ampliar o reino de Deus se torne um canal de bênção maior. Então, participe conosco, envie a sua oferta, a sua contribuição, o seu investimento no reino de Deus nesse espaço sagrado, espaço ampliado e caprichado para aquilo que é mais sagrado. A IBNU continua com os seus desafios do nosso novo espaço, esse espaço sagrado, porque vai abençoar as pessoas. Estamos numa campanha especial. Pedimos que todos os membros, os amigos e parceiros da IBNU nos ajudem nessa expansão daquilo que fazemos na IBNU presencial aqui em São Paulo. Mas também continuamos com os nossos desafios de tantos projetos missionários, projetos humanitários, diversos ministérios, dezenas deles que estão fazendo diferença em São Paulo, no Brasil e no mundo. E tudo isso é sustentado pelas doações, dízimos, ofertas, contribuições no reino de Deus. Então nós pedimos que você nos apoie e nos ajude com esses recursos que serão de maneira transparente, legítima, utilizada no trabalho ministerial da IBNU. E nós queremos agradecer agora ao Senhor por essa oportunidade de termos tantas pessoas que, num ato de adoração e gratidão, contribuem com seus recursos para a expansão do reino de Deus. Obrigado, Senhor, e pedimos a tua bênção sobre todos os projetos, ministérios, sobre as ofertas e contribuições, e que a tua bênção alcance a todos que abençoadamente desejam cooperar com essa proposta ligada à expansão do reino de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. O Ministério de Casais oferece mais uma edição do curso Aliança, o curso para casais. E como é que funciona esse curso? São alguns encontros online, onde você e o seu marido e a sua esposa vão poder aprender ferramentas de lidar com as dificuldades do casamento, com as situações que muitas vezes nós não esperamos, com as diferentes formas de ver a vida. E esse curso são alguns encontros online que você vai fazer junto com os nossos líderes aqui do Ministério de Casais, e você vai poder ganhar
formas de vencer as dificuldades. Tem muitos exemplos aqui na nossa comunidade de pessoas que tiveram valores renovados no seu casamento, tiveram problemas dirimidos, então é um curso muito impactante para você. E não precisa estar em crise não, às vezes você já está casado há bastante tempo, quer aprender novas ferramentas, quer ter uma nova perspectiva a respeito do que é um casamento segundo a palavra de Deus, faça esse curso. Aqui acesse o QR Code para fazer a inscrição. As inscrições estão abertas até o mês, do final do mês de agosto. Então, corra para garantir a sua vaga, as vagas são limitadas. No dia 24 de agosto, às 15h30, nós vamos ter mais um encontro do Ministério Tecer para Aquecer. O Ministério Tecer para Aquecer tem, ao longo da sua trajetória, feito cursos de crochê, de tricô, e tem produzido materiais que são muitas vezes doados para instituições de apoio humanitário. Tem feito gorros para o período de frio, tem feito outros materiais, cachecóis e tudo mais, e tem também, com isso, ensinado essa atividade para as pessoas que querem participar. Então nós teremos mais um encontro no dia 24, às 15h30, aqui no Espaço IBNU, Tecer para Aquecer. Se você quer aprender uma atividade nova, quer aprender uma atividade que muita gente diz que ela até ajuda no estresse, você relaxa, você aprende a fazer um trabalho manual, vem aqui. Ou se você quiser simplesmente estar em comunhão com os queridos que vão estar aqui, não deixe de participar. 24, 15h30, Tecer para Aquecer, aqui no Espaço IBNU. Sábado 17 de agosto, às 15h30, nós temos aqui no Espaço IBNU o nosso encontro presencial de oração. É um momento onde você pode colocar os seus pedidos diante do Senhor, junto com os irmãos que vão estar aqui, junto com as pessoas que querem buscar a presença do Senhor, querem orar, querem ouvir do Senhor uma resposta para as suas dificuldades, querem também orar pelos outros, pelos problemas que as pessoas têm passado, pela nossa igreja, pela nossa cidade, nosso Brasil. Venha às 15h30 do dia 17, sábado, encontro presencial de oração. Fale com a Conexão para você pegar mais detalhes de como vai ser. Será um tempo muito precioso para estarmos buscando a presença do Senhor. Dia 18, domingo, a partir das 14 horas, nós temos aqui no Espaço IBNU mais uma edição do Integre Games. Você sabe, o Integre Games é o nosso evento de jogos aqui da IBNU, onde nós temos jogos de tabuleiro, também temos alguns jogos eletrônicos. Tem sido um ambiente de muita descontração, de muita comunhão, de muito divertimento. Você é convidado a participar e trazer os seus amigos. Se você conhece alguém que gosta de games, que gosta de jogos de tabuleiro, traz ele aqui para se divertir também, formar laços de amizade e desenvolver a caminhada no meio da nossa cidade. Então, dia 18 às 14 horas, das 14 às 18 horas, Integre Games e IBNU. Obrigado porque você participou de mais uma celebração da IBNU. É muito importante para a gente saber que temos pessoas espalhadas no mundo todo como parte desse corpo de Cristo que se encontra para adorar e agradecer a Deus, e que também encontra-se para reunir os seus esforços, dedicar sua vida no trabalho do anúncio do Evangelho. E a gente pede que esse seja o seu papel também com essa celebração. Nos ajude compartilhando isso com outras pessoas, participando da vida e do trabalho que a IBNU faz também na internet. Se inscreva nas nossas redes sociais e nos ajude a anunciar o Evangelho também por meio daquilo que fazemos aqui na internet, como sendo esse ministério da IBNU. Muito obrigado e uma boa semana.